Queridos irmãos, graça e paz, estamos aqui na missão de transmitir mais um EBD, mais um resumo, nosso resumo semanal, né, que a gente faz todos os domingos, todo fim de semana a gente traz aqui um resumo da EBD e hoje não é diferente. Então, desde já eu peço que você deixe o seu joinha, deixe aí o seu like, para você que está assistindo. Isso não custa muito ou não custa nada, mas para o canal, para que o canal venha se desenvolver, venha alcançar mais outras vidas, esse ensino, é muito importante isso. Então compartilhe, se inscreva no canal, né? Eu convido você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e vamos para o nosso tema de hoje, para a nossa lição de hoje, lição número 2, Sal da Terra e Luz do Mundo. Hoje nós vamos estudar sobre como o cristão influencia o mundo, né, sendo o sal da terra. E o primeiro ponto diz: sal tempera e conserva, né? Nós vemos aqui agora a função do sal. E o nosso texto base de hoje é Mateus 5, né? Mateus 5, 13. Diz assim, ó, 13 até o 14, até o 16, 13 até o 16. Olha a nossa leitura oficial, ó. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão em casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam que as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus. O nosso primeiro ponto, nós vamos destacar bem aqui a importância do sal, né? Vamos ver as funções do sal. O sal é usado como tempero, né? Tempera. E como a nossa vida, Jesus faz aqui uma comparação, como em todo o Novo Testamento, você vai, né, nos Evangelhos, melhor dizendo, você vai ver Jesus Cristo fazendo metáforas, fazendo comparação com coisas do dia a dia. E dessa vez Jesus escolhe o sal e a luz para simbolizar o crente, para simbolizar a pessoa que foi salva, a pessoa que passou, os que passaram lá, que tinha as qualidades do sermão do monte lá, né, que a gente viu na primeira aula. E agora eles têm essa função, essa utilidade, né, como sal, tempera e conserva. O nome do Senhor, ele é exaltado nas nossas obras. O mundo, quando o mundo não sabe o que é olhar para Jesus. Então, para quem que eles vão olhar? Eles vão olhar para nós. E se nós não formos o sal mesmo de verdade, se não tiver fazendo essa função de dar sabor, de temperar, de conservar, para quem que essas pessoas vão olhar? Quem sabe olhar para Jesus somos nós. Aqueles que foi salvo em Cristo, eles sabem olhar para Cristo. Mas quem não tem uma revelação do Evangelho não sabe o que é isso. Então ele vai procurar ver Cristo em nós. Eu tive um pastor em que ele dizia que sempre que ele estava evangelizando, as pessoas usam isso também, às vezes com certeza é verdade, mas usam como uma desculpa para não querer ouvir a palavra. Aí alguns dizem assim: eu não vou ser crente para não ser que nem fulano de tal. Porque tem crente isso, tem crente aquilo, tem uns mentirosos, tem uns trambiqueiros, tem uns falsos, tem uns que xinga as pessoas e tal, tem uns cruel. Eu não quero ser para ser daquele jeito. E acaba que não é de jeito nenhum, né? Só que a gente sabe que as pessoas também usam como uma desculpa para fugir da mensagem, né? E ele disse que uma vez foi pregar para uma pessoa e a pessoa começou a falar que não
Eu não quero esse negócio de salvação, de crente. Porque aí citou um exemplo ruim de um cristão com comportamento ruim, que na verdade não estava sendo sal, né? Não estava tendo essa função. Que foi lá e enganou alguém, comprou e não pagou e tal. Aí ele foi, usou a vida dele, disse assim, aquela pessoa já conhecia ele há muito tempo e ele disse, certo, você não quer ser crente para não ser que nem ele, mas me diz uma coisa, você já viu eu fazer isso? E a pessoa disse, não, não vi. Então, não olhe para ele, olhe para mim. Olhe para mim. Então, irmãos, para dizer a alguém para olhar para mim, se espelhe em mim, veja, faça o que eu faço aqui, bem, isso é autoridade. E quando é que o cristão tem autoridade, irmão? Quando ele tem um proceder correto. Quando ele tem uma vida que influencia. Mas o influenciar que eu estou falando aqui não é aquele negócio de querer empurrar o evangelho de goela abaixo no povo, não. De querer forçar as pessoas a ter uma fé igual a sua, não. Isso não é forçado. Isso é a ação do Espírito Santo na minha vida, é a plenitude do Espírito. E aí as pessoas vão ver isso, porque eles, como eu falei, eles não sabem olhar para Cristo. E aí onde o sal entra, irmão, para dar sabor. Lá em Jó, um texto lá de Jó, ele diz que pode alguém comer uma comida sem sabor, sem sal, né? Pode até comer, alguém até pode comer uma comida sem sal, mas é aquela comida em que repugna, aquela comida em que dá aquela repulsa, que às vezes dá até náusea de vômito. Então alguém sem sal, um cristão sem sal é assim, não influencia, certo? A sua conduta não influencia, não diferencia nada do mundo, porque as pessoas não vê nada de espiritual nele. Nem respeito as pessoas têm. Eu trabalhei em uma certa empresa em que a gente vê de tudo, né? Convive com várias pessoas o dia todo. E uma certa vez um rapaz trabalhava comigo, tirava muita brincadeira com o irmão. E umas brincadeiras um pouco pesadas, né? Um negócio meio fazendo uma chacota. E o irmão pegava pesado também com ele, não tinha respeito. E certa vez aquele irmão ficou assim meio sem jeito, parece que ele estava assim, não tinha como rebater a brincadeira do outro. E ele foi e disse, por que é que você implica comigo, tira brincadeira comigo? Por que é que você me xinga, às vezes diz algum palavrão comigo? Por que é que você não tira com o irmão fulano de tal? Aí ele disse, aquele rapaz disse, porque ele me respeita. Eu não sou crente que nem ele. Mas se você diz que é crente e não me respeita, então eu não te respeito. Ele não, ele me respeita. O comportamento dele é diferente. A gente brinca, mas é uma brincadeira saudável. Como qualquer pessoa brinca, sem maldade, sem xingamento, sem palavrões. Isso não tem como eu ter o mesmo comportamento, a mesma atitude com ele, porque você não me respeita. Então, querendo ou não, essas coisas, irmãos, ela respinga na gente. Que a gente é luz, mesmo você estando num proceder correto, vivendo uma vida de santidade, mas isso respinga na vida da gente. Isso você sente, não tem como a gente não sentir. Não tem como a gente olhar para uma situação dessa e a gente ficar tranquilo. Não existe isso. Né? A gente se sente mal, se sente envergonhado, mesmo que não fosse a gente. Agora o pior, como eu sempre digo às vezes aqui em casa, às vezes estou conversando com alguém e falo, é a gente ter cuidado de nunca se tornar como uma dessas pessoas. Perder o sabor, ser insípido. Jesus está dizendo aqui, olha, é quase impossível um sal perder o sabor dele. Perder o seu poder, né? Porque eu aprendi que o sal, ele não aparece muito, mas onde ele chega, ele bota o poder dele, ele tem poder. E o poder na nossa vida, a autoridade, está numa vida no altar, irmão. Está em uma vida consagrada, né? E o insípido, ele torna-se uma pessoa entedioso, ele torna um insensato, um imbecil,
né? É insípido, perdeu o sabor, perdeu o poder de influenciar, perdeu o poder, a moral, né? Então as pessoas não vão ter respeito, as pessoas não vão considerar, olhar para a sua vida e considerar como um cristão, considerar como alguém que representa os céus. Somos representantes dos céus. E aí então temos que ter esse zelo, né? Ter esse zelo para que não seja manchado, né? Isso. Ontem eu ouvi uma frase não, uma história de um homem que ele contava que quando era pequeno, ele saía do colégio, aí vinha cedo da tarde e vinha brincando, pela manhã. E na rua onde ele morava, ele vinha apertando tudo que era campainha das casas. Aí ele disse que uma vez um homem seguiu ele, certo? Um homem seguiu ele, porque não tem nada de mal feito assim que seja perfeito, né? Dizem que não tem crime perfeito, né? E um homem seguiu ele. Aquilo era travessura de menino, né? Mas um homem seguiu ele. E aquele homem, quando seguiu ele, chegou lá na loja onde ele morava com o avô dele. Achei bonita essa história. O homem chegou lá na loja que ele morava. E ele entrou dentro da loja. E viu que ele entrou dentro da loja. Aí chamou o senhor, o dono da loja, que era avô dele. E disse: o senhor, esse menino é seu neto? Ele é meu neto. Mas ele passa apertando na minha campainha e tal. E eu não. Puxa vida, eu sou cliente aqui há tantos anos. A gente tal. E o homem argumentou que não gostou da atitude dele. Reclamou, na verdade, foi fazer uma reclamação. E o avô daquele menino chamou ele, contou a história que o vizinho tinha ido lá e tal. E ele esperou, pronto, agora meu avô vai me dar uma bronca. E o avô dele chamou ele lá de frente à loja e disse assim: o que é que está escrito aí na placa? Aí ele disse: aqui era uma loja de calçado. Aqui é loja tal, assim, disse o nome da família. Disse: então, aí tem o nome da família, né? Você, não é porque você é criança que você não é nada. Você representa um pedacinho dessa família, desse nome que está aí. Esse nome tem peso, esse nome tem história. A gente tem uma história, tem uma clientela aqui no município onde a gente mora, certo? Nós temos uma história bonita, temos uma família. Você representa a família. Você representa um pedacinho desse patrimônio, desse nome aqui, da nossa história, da nossa moral, do nosso comportamento. Então, ele disse que o avô dele falou aquelas coisas e ele ficou pensativo, levou ele à reflexão, não fez cara feia para ele, não xingou ele, não bateu nele, não fez nada. Ele mudou, nunca mais teve aquele comportamento. Por quê? Alguém foi lá chateado, contou a história. Então, da mesma forma, nós como sal da terra e como luz do mundo, nós influenciamos, nós somos representantes, nós temos uma identidade como cristão, nós representamos os céus aqui na terra. Sabe, o reino de Deus está em nós. A natureza de Cristo foi implantada em nós, irmão. Você representa Cristo. Eu represento Cristo. Então Jesus está dizendo, se esse sal não só serve para ser pisado, se ele perdeu o poder dele de salvar, porque ele tem o poder, né? Quando a comida tem sal, que você prova, você já sente, opa, tem sal. Se não tiver, certo? Comida sem graça. Né? Quem é que vai comer essa comida? Não faz sentido. Não tem sabor. Então, nesse mundo em que os frutos da carne estão cada vez mais aflorados, esse mundo que está cada vez mais imundo, mais cheio de podridão, nós, como sal da terra, além de temperar, de dar sabor às coisas sem sabores deste mundo, né? De dar sabor à vida das pessoas também, de sermos um representante dos céus, né? De representarmos um nome. Você representa que nome? O nome de Jesus. Você representa ele, irmãos. Você representa o reino de Deus. Além de temperar, nós conservamos. Porque o caos, a imundícia vai ficar pior. E não tem melhora porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Certo? Aqui em 1 João,
Se eu não me engano é 1 João 5,19, 5,10, que né, 5,19, em que o mundo jaz no maligno, ou seja, já morto, já podre, apodrecido. E os frutos da carne e o pecado e todas essas ramificações do pecado, elas são como uns germes, como os micróbios, como umas bactérias imundas. E o sal ele tem essa função. O sal também era usado, era fertilizante. O sal conserva, né? Como diz aqui, conserva o que, irmão? A ética, a moral. É isso que não deixa os bons princípios. É por isso que não apodreceu tudo de vez, é porque a igreja ainda está na terra. Quando a igreja for tirada, nada disso terá mais. Não terá mais essa conservação e tudo irá se deteriorar. E tempera, né? Fala de temperança, fala de sabedoria, tem uma palavra sábia. Gálatas 4,6 diz que cada um seja a sua palavra temperada com sal. É temperada, irmão, não é salgado não, viu? É temperada. Salgado também não vai influenciar em nada. E influenciar, né? As nossas ações, nós fazemos com que as pessoas tenham uma ação, que as nossas ações venham ter uma ação na vida dos outros. Que as pessoas venham ter uma atitude diferente ao olhar para a nossa vida. Então o sal tempera, o sal é um fertilizante, era usado como adubo. E em alguns casos, quando os reis tomavam alguma terra, né, em questão de guerra, né, com os despojos, para que aquela terra não fosse improdutível, eles também colocavam sal demais, né? Colocava sal sobre a terra e ele tinha um poder de queimação. É tanto que se você pegar, tiver grama, capim, alguma coisa no seu quintal, se você jogar sal, jogar água de sal, essas coisas, eles não nascem, eles ficam queimados ali e se acaba. Então era assim que os reis faziam quando conquistavam, assim como nós vemos Abimeleque lá em Juízes 9, fez isso, né, com uma terra que ele conquistou em guerra, e jogou sal, e o sal tornou aquela terra improdutível. Aquela terra passou a ser improdutível por conta de que não tinha, o sal tinha queimado ela, né? Tinha tirado ao seu poder, né? É tempero, conserva, fertilizante, né? E nós vemos tudo isso aqui. Agora a luz ilumina em lugares de treva. Olha o que o texto diz. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Temos que brilhar e brilhar no lugar certo. Somos testemunhas, né? A luz ilumina em lugares de trevas. Brilhar no claro não tem beleza nenhuma. Brilhar onde já tá, onde tem luz, não tem destaque, não dá pra ver. Quer ver a beleza da luz? É no meio da escuridão. Quer ver a beleza, como a luz fica bonita? É no escuro. É nas trevas, quando aparece a luz, você vê a beleza da luz, né? Ao mesmo tempo, como o sal, ele é algo que se sente, é algo que não dá para se ver, que não aparece tanto. A luz aqui já aparece, mas ao mesmo tempo nós temos esse conceito de que somos luz e somos sal, que não é a nossa luz, nós somos como a lua, sabe? Nós não brilhamos por conta própria. Cristo é o sol, Ele é o sol, o Senhor é o sol da justiça. É a justiça dele que nos justificou, não é a nossa justiça que brilha. Não é as nossas obras que brilha, que brilha mais do que tudo. Nós brilhamos porque estamos ligados em uma fonte de energia chamada Jesus Cristo. E todo aquele que está ligado nele, que está conectado com ele, que tem uma vida com ele, de comunhão, de nascimento de novo e de verdadeira transformação na sua mente, ele consegue brilhar. E onde ele diz aqui, ó, a luz é colocada onde? No lugar apropriado, no velador. Primeiro se fala da casa, né? Primeiro nós brilhamos em casa, primeiro nós brilhamos na nossa família. E, e é uma atitude inteligente, diz, não, uma pessoa que não tem juízo, que não tem muita noção, é que vai colocar a luz num canto escondido. Ninguém vai acender uma lâmpada e colocar embaixo de uma cama, Jesus está dizendo. Mas ela fica no velador, onde era? Num local onde aquela luz pegasse a direção de todos os cômodos da casa.
dessa direção, ou seja, nós somos a luz que ilumina para que as pessoas tenham a direção. Nós iluminamos com sabedoria, com inteligência, para que aquelas pessoas que não conhecem, onde ficam os cômodos, onde fica o caminho, para que elas venham ver, certo? Nós temos que nos posicionar de uma forma que a nossa luz venha brilhar e indicar o caminho dos céus para aqueles que não conhecem, principalmente para os nossos. Então essa é a luz, não brilhamos por conta nossa. A luz de Cristo reflete em nós e nós brilhamos diante dos homens, diante da sociedade, diante da família, diante das outras pessoas. Discípulos que influenciam, né? Então nós influenciamos, as nossas atitudes têm que influenciar, temos que ser sal. Tá? Temos que ter uma vida de santidade, uma vida piedosa, devotada ao Senhor. E isso é que vai, na verdade, trabalhar na vida das pessoas que nos veem, como eu falei no começo aqui. Nós não conseguimos brilhar por conta própria, né? Acabei de falar agora. E também as pessoas não sabem o que é olhar para Jesus. E é nós que, como igreja do Senhor, como representantes do céu, do reino de Deus, como sal da terra e luz do mundo, é que os outros olham e veem em nós a pessoa, as obras de Cristo, a luz dele refletida em nós. Mas para isso temos que estar nele. Como ele diz, arraigados, ligados à videira verdadeira, à fonte. Se não tiver numa fonte, irmão, não tem como alimentar essa luz. Não tem como essa luz manter-se acesa. Tem que ter uma fonte que alimenta ela. E a alimentação dela é Cristo, é a sua palavra, é os seus ensinamentos. E é isso que nós vamos nos influenciar. Nós não vamos influenciar debatendo com os outros, com debates sem sentido, de coisas vãs que não vai levar a lugar nenhum, querendo provar uma espiritualidade, querendo provar uma fé, querendo provar alguma coisa. Não. Isso é com o nosso caráter, com a nossa vida cristã, uma vida santa e piedosa. E aí então teremos autoridade para abrir a boca e falar com sabedoria do reino de Deus e mostrar àqueles que não conhecem o caminho da verdade, através da luz que brilha em nós, irá refletir através de Cristo, irá direcionar aquelas pessoas sem direção. Que Deus em Cristo vos abençoe. E próxima semana nós teremos mais EBD aqui, que o Senhor possa abençoar a sua vida de uma forma poderosa.